Comentário GJR. Vamos então para a participação do Dr. Felipe Oliveira nesta manhã de terça-feira, dia 23 de julho. Ele comenta a hipertensão. Vamos nessa então. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes da Clube. Terça-feira de uma semana ensolarada aí, pelo menos até quinta-feira, né? Vamos aproveitar. Ontem, final do dia, eu saí para dar uma volta de bicicleta e acabei escutando um podcast que normalmente fala de política e economia, mas que ontem entrevistou o Dr. Flávio Fux. O Dr. Flávio Fux, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cardiologista, pesquisador, e ele falou sobre hipertensão arterial e trouxe algumas coisas muito interessantes. Ele é muito ligado à questão científica, a números e pesquisa e etc, e foi bem legal. E ele falou, entre outras coisas, né, que ao se fazer a pesquisa em índios, em tribos indígenas isoladas que não consumiam o nível de sódio, ou seja, de sal, né, que a gente consome, se descobriu que a pressão média dessas pessoas era 10/6, né, ou seja, bem abaixo da nossa pressão aí, né. Aqui a gente tem hoje considerada como um padrão normal de pressão arterial, 13/9, 12/8, né. E se acredita, né, que desde que se começou essas medições lá no início do século passado, em 1904, foi descoberto o esfigmomanômetro, né, e se começou a medir as pressões arteriais das pessoas. Se tem como a pressão média se começou com 16/10, depois se baixou para 13/9 e hoje a gente utiliza o 12/8, mas na verdade provavelmente a nossa pressão original, por assim dizer, é em torno de 10/6, né? E como a gente tem aí esse consumo de sódio muito alto, acaba se chegando aí a média de 12/8, que é considerado aí hoje um padrão de saúde ouro. Acredita-se que pesquisas recentes mostram que para cada 2 pontos que tu tem de aumento da pressão alta, né? Ou seja, do número que é mais alto ali, né? Da pressão sistólica, e a cada 1 ponto da pressão diastólica que tem de aumento, pode se dobrar o risco de algum acidente vascular, né, ou de derrame cerebral, de infarto, etc. Então, a importância aí, né, da gente ter os cuidados com a pressão arterial, de manter, né, a nossa pressão baixa através de controle da dieta, redução de sódio, enfim, mas também de medicações se assim for necessário, né? Então é importante que se procure o médico, né, e que se preocupe muito com a pressão alta, nem tanto com a pressão baixa, porque essa às vezes não quer dizer muita coisa, mas sim a pressão alta, né? Então é importante que a gente procure sempre um profissional de saúde que possa investigar, que possa pedir os exames corretos e que possa também, em caso de necessidade, prescrever uma medicação que ponha a pressão num nível aceitável aí. Ok, Braulio? Uma excelente semana a todos. Se alguns dos nossos ouvintes quiser esse podcast aí, eu posso estar disponibilizando, né? Eu mando aí pro link da rádio, aí pro WhatsApp da rádio, e tu pode repassar aí caso tenha o interesse de algum ouvinte. Grande abraço, até mais. Obrigado, doutor Felipe. Vai estar depois do nosso podcast. A gente deixa o link ali também para quem quiser acessar. Acesse o nosso podcast, Clube 885/Grande Jornal Regional, vai estar com o seu comentário e o link dessa entrevista aí. Se confere daqui a pouco, temos o Léo Tegner e o Giovanni Reis falando com o Cabelo, né, sobre seguros e proteção de ativos. Temos também aqui o Léo Duarte, diretor de desenvolvimento econômico de Canela, conversando com a gente sobre um curso de primeiros socorros que vai acontecer no dia 2 no Sídica. E ainda a Luana e o Alessandro Miller falando sobre o gramado natural. Daqui a pouco você confere o nosso GJR na Clube 885, muito mais que rádio. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira, 8h01, temperatura que está nesse momento em 15 graus. Clube 885, muito mais que rádio.